No coração do antigo Egito, Moisés, líder designado por Deus, se preparava para libertar os hebreus da escravidão. Munido de fé, ele se preparava para confrontar o faraó, que se recusava a ceder seu domínio sobre os escravos hebreus. Acompanhado de Arão, Moisés caminhou até o palácio de Faraó. A atmosfera estava tensa, pois os sinais do Senhor tinham abalado o Egito, mas não dobrado a vontade do Faraó. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, proclamou Moisés: até quando recusarás humilhar-te? Deixa ir o meu povo. Se recusares, amanhã trarei gafanhotos aos teus termos. Moisés respondeu: havemos de ir com jovens e velhos, filhos e filhas, rebanhos e gado. Celebrar uma festa ao Senhor exige a presença de toda a comunidade. A reação de Faraó foi ríspida: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Faraó concordou apenas em liberar os homens, mantendo mulheres, crianças e animais sob seu controle. Essa tentativa de barganha revelou a dificuldade de abrir mão de seu orgulho. Os irmãos foram expulsos da presença de Faraó novamente. Saíram do palácio com passos firmes e a determinação solidificada pelas pragas anteriores e na certeza do poder divino. Enquanto a noite caía sobre o Egito, o murmúrio do povo hebreu se misturava ao vento, em um clamor silencioso por liberdade. Sabiam que estava por vir a praga prometida por Deus. Moisés se recolheu em oração, preparando-se para testemunhar mais uma vez a mão de Deus operando sobre a terra. O relato a ser trazido aqui é uma passagem clássica de um texto antigo, onde fenômenos extraordinários acometem uma terra em resposta aos atos de seu líder. É uma narrativa que fala sobre o poder das forças da natureza controladas por uma autoridade divina. A história se passa no Egito, onde Moisés, um profeta liderando o povo dos israelitas, recebe ordens para provocar uma série de pragas em resposta à obstinação do faraó. Nesta parte da narrativa, é descrita a 8ª praga, a invasão dos gafanhotos. O Senhor instrui Moisés a estender sua mão sobre o Egito para que os gafanhotos cubram toda a terra, destruindo as colheitas e devastando o que a praga anterior, a saraiva, havia deixado. Assim, Moisés ergue sua vara e um vento oriental traz os gafanhotos. Os gafanhotos cobrem a terra, escurecendo-a e consumindo tudo que era verde. O caos causado pela praga leva o faraó a recorrer a Moisés e Arão, admitindo ter pecado contra eles e contra Deus, e rogando por perdão. Ele implora que Moisés ore para que o Senhor remova a calamidade. Por intercessão de Moisés, um vento ocidental fortíssimo vem e leva os gafanhotos para o Mar Vermelho, liberando o Egito da praga. No entanto, apesar do alívio temporário trazido por essa ação milagrosa, o coração do faraó é novamente endurecido pelo Senhor. O faraó se recusa a libertar o povo israelita. A seguir, as trevas são suscitas por ordem do Senhor como uma 9ª praga. Moisés estende sua mão e a terra do Egito é tomada por densas trevas por 3 dias, de modo que ninguém conseguia se mover ou ver uns aos outros. Um verdadeiro contraste com a luz que permanecia nas moradas dos israelitas. Estas narrativas, além de relatar acontecimentos miraculosos, trazem à tona importantes lições sobre a fé, poder divino, resistência e a luta pela liberdade. São histórias que transcendem o tempo, convidando cada geração a refletir sobre o equilíbrio entre o poder humano e a força maior que rege o universo. Era um dia ensolarado no Egito quando o faraó, impaciente com os incessantes pedidos de Moisés, decidiu finalmente chamá-lo para uma conversa definitiva. Moisés, o líder determinado dos israelitas, chegou com um ar decidido, sabendo que o destino de seu povo dependia deste confronto. Faraó, embora relutante, já estava cansado das pragas que assolaram sua terra e resolveu ceder em parte aos pedidos de Moisés. Ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos, declarou Faraó. Pensando que mantendo os animais dos israelitas, poderia garantir que eles não iam embora para sempre. Mas Moisés, com sua firmeza habitual, não se contentou com um acordo parcial.
Tu também nos tens de dar nas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, respondeu Moisés. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, continuou Moisés. A postura de Moisés era clara, ele não aceitaria menos que o todo. Os rebanhos e o gado eram essenciais para os sacrifícios de seu Deus, e deixar qualquer coisa para trás significava não cumprir totalmente os preceitos divinos. O faraó estava enredado em uma negociação difícil, percebendo que Moisés não se desviaria de sua missão. Então a conversa se desenrolava entre dois líderes teimosos, cada um com objetivos distintos, mas Moisés tendo a força extra de uma missão espiritual. A determinação de Moisés, reconhecida por ser extremamente focada e movida por uma promessa divina, criava uma tensão palpável na sala. Moisés sabia que o caminho para a liberdade não aceitava concessões. Ou era todo o povo e seus bens, ou não havia saída. Ao fim da audiência, o faraó ponderou sobre o pedido insistente de Moisés, pensando nas implicações de deixá-los ir com tudo que tinham. Moisés, mantendo-se firme, esperava pacientemente, sabendo que cada segundo ali era uma batalha pelo futuro de seu povo. Faraó estava decidido a não deixar o povo de Moisés partir. Cada vez que Moisés e seu irmão Arão vinham pedir liberdade para os hebreus, Faraó recusava, endurecido pela convicção de que mantinha a ordem em seu reino. As pragas que haviam assolado o Egito não foram suficientes para abalar sua determinação. Nesta última audiência, Moisés sentia o peso da ira de Faraó. A sala estava tensa, os guardas se postavam em posição defensiva. O próprio Faraó, em pé diante de seu trono, tinha uma expressão implacável no rosto. "Retira-te de mim", ordenou ele, com a voz carregada de autoridade e ameaça. "Guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto morrerás." Moisés, embora temeroso, manteve a calma. Havia algo solene em sua postura, enquanto ele respondia ao faraó: "Disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto." As palavras de Moisés eram um reconhecimento solene do fim das negociações. Diante de uma decisão que parecia irrevogável, a sala ficou em silêncio, salvo pelo ressoar distante dos passos de Moisés e Arão enquanto se retiravam. Os olhos dos espectadores se voltaram para Faraó, alguns admirados por sua resistência. Outros espectadores estavam inquietos com o que estava por vir. Faraó se manteve firme na sua decisão, confiando que seu poder manteria os hebreus sob controle. Moisés, por sua vez, estava determinado a seguir o comando de seu Deus. O encontro era o ponto de ruptura, uma linha clara traçada entre duas vontades: a obstinação de Faraó e a fé inflexível de Moisés. Foi um momento carregado de significado, não apenas para Moisés e Faraó, mas para todos os presentes. A expectativa que pairava no ar deixava claro que as consequências seriam inevitáveis e monumentais. A profecia de Moisés estava prestes a se realizar, e sua confiança na promessa divina alimentava uma vitória iminente. Era o início do fim, e o começo de uma nova era para seu povo. Se você também estiver gostando dessa história, se inscreva, curta e compartilhe. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.